O Mundo da Arte tem a parceria de Beto Silveira Hair Trend, Casa Shopping, a sua casa nova, GTC Telecom, seu acesso à internet sem complicação. Bem-vindos! No Mundo da Arte de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o acordeon, mas nesse programa a gente vai conhecer o músico, compositor e professor Fernando Ávila. Ele que já foi nosso convidado em outros programas e que tem uma relação bem próxima com a Fundarte. Vamos saber mais do trabalho dele? O programa começa agora. Tudo começou em 2008, quando Fernando Ávila iniciou o curso de acordeon na Fundarte, a Fundação Municipal de Artes de Montenegro. A paixão pela música o levou a fazer graduação e outros cursos na área. Além da vida acadêmica, Fernando também atua como compositor e professor de acordeon. Olha, é uma das coisas que mais me dá um prazer o ensinar, né? Eu tomei essa decisão aqui dentro da Fundarte. Lá no meu terceiro ano do curso básico de música aqui, em diálogo com o meu professor, eu escolhi fazer música porque naquela época a gente estava no Brasil, estava saindo aquela lei que colocava de novo a música dentro do currículo das escolas. E isso então abria portas para toda essa camada dos profissionais da música para ter uma possibilidade de trabalho mais segura, digamos assim, né? Com a licenciatura em música e trabalhando dentro das escolas, né? Então, por causa disso, na época eu escolhi fazer música. Fazer licenciatura em música. Hoje, né? Como é que pode trabalhar com música? Vai tocar baile, vai tocar no barzinho, vai fazer o quê? É difícil, né? A gente sabe que é difícil. E daí, quando aconteceu isso, naquela época, isso deu um fôlego, deu uma esperança para todos esses profissionais. A vida de professor divide espaço com a de músico. Com o acordeon, ele busca aproximar um instrumento da música de câmara e também compõe peças. Paralelamente a isso, compondo e tocando, sempre com essa faceta do instrumento voltado mais para a música de câmara, não tanto na linguagem do regionalismo ou da música mais popular, digamos assim, né? Embora é o que a gente ensina, quando a gente trabalha com os alunos, é a música popular. E a minha formação na universidade foi nisso, né? Mas até mesmo por uma influência aqui do curso mesmo da Fundação Municipal de Artes de Montenegro, que é muito legal, que na verdade ele apresenta essa outra possibilidade de explorar o instrumento. Fernando Ávila tem levado então um instrumento que é símbolo da música regional gaúcha para outros ambientes. Assim, um acordeonista vem ganhando reconhecimento ao aproximar a gaita da música de concerto e de câmara. A música de câmara é uma música para pequenos ambientes, para pequenos recintos, né? A gente tem em todas as cidades a Câmara de Vereadores, né? Que é isso, é um ambiente, né? Onde os políticos fazem assembleias e tal e debatem. Então é um pequeno ambiente onde essas pessoas se reúnem. Então na música também é a mesma coisa, é um pequeno ambiente para pequenas formações instrumentais, né? A gente tem orquestra de câmara, que é a própria Fundarte, existia uma orquestra de câmara anos atrás, e a orquestra sinfônica, a orquestra filarmônica, né? A orquestra sinfônica tem, sei lá, pode ter 90, 100 músicos, pode ter menos também, mas geralmente as grandes orquestras têm mais de 100 músicos, uma orquestra sinfônica. E uma orquestra de câmara geralmente é até cerca de 30 músicos, então uma formação menor, então é um estilo de composição também, né? Para quem estuda composição, uma composição para orquestra de câmara, uma formação menor, uma composição para orquestra sinfônica, tem muita variedade de instrumentos. Então é isso. Então a música de câmara pode ser também pensada para formações dueto, trio, quarteto, quinteto, ou até mesmo um solo, né? Instrumento solo. E a música popular, como a gente está acostumado na televisão, no rádio, né? Essa linguagem que vem de uma tradição oral, de ensino também, né? Tem essa outra diferença na questão do ensino-aprendizagem. O pessoal da música de concerto, da música de câmara, já tem uma tradição do registro, do método, e a música popular está bastante fundada dentro dessa tradição oral, que é das comunidades também tradicionais, da cultura popular, né? De que se passa na roda de samba, na roda de choro, no olhar, no ouvir e tal, e não está tanto fundamentada
no método, na didática registrada no papel e tudo mais, né? E como profissional da música e professor de acordeon, Fernando já teve alguns trabalhos que o deixam orgulhoso. Recentemente foram participações de destaque em concursos internacionais. Atualmente eu acho que eu venho realizando um bom trabalho com esses alunos e tive a felicidade agora, ano passado, com essas coisas de pandemia também que possibilitaram, apesar de toda a tristeza que a pandemia nos trouxe, eu fui jurado em 2 competições internacionais de acordeon, né? Que se fosse uma situação normal nunca seria, né? Teria que viajar para lá e tal, não seria. Mas como foi online, eu fui jurado numa competição na República Tcheca e outra na Letônia. E um aluno meu, que também por causa da pandemia passou a ser meu aluno, um aluno lá do Recife, ele competiu em uma dessas competições e ficou com medalha de prata, né? Então é uma coisa também que me dá muito orgulho, assim, um aluno se destacar e fazer um trabalho tão bom numa competição que é lá da Europa, né? E hoje eu realizo também um trabalho voluntário, digamos assim, que é lá em Santa Maria com um grupo de alunos chamado Unidos do Fole. Eles fizeram, o nome foi criado por eles, fizeram uma analogia com Unidos do samba, né, as escolas carnavalescas e tal, e Unidos do Fole por seu fole, o âmago do instrumento. E a gente se reúne semanalmente assim para ensaiar junto e fazer um pouco dessa música de câmara, né? Além desse trabalho inovador, Fernando Ávila também se aventura pela composição ou criação musical, como ele prefere dizer. Ele tem peças que foram e que são interpretadas por músicos fora do Brasil. E também um trabalho gravado, A Lua de Santiago, que também o projeta para diversos lugares. E venho desde 2017, quando eu gravei um primeiro trabalho, né, que ainda é um primeiro trabalho até hoje, um CD chamado A Lua de Santiago. Venho apresentando esse projeto no Rio Grande do Sul, no Brasil, e tive também a felicidade de apresentar fora daqui. E algumas composições têm um peso maior emocional e outras nem tanto, mas tem um significado importante também. Acho que, para mim, por exemplo, é um processo de muitos dias, assim, muito tempo de maturação. Às vezes eu não consigo ir adiante, paro e chega um momento que dá o estalo. Às vezes também se fala muito em inspiração, né, que vem uma coisa de cima e baixa e eu também acho isso um pouco romântico, mas já passei por situação semelhante, assim, com algumas peças que criei muito rapidamente, né, que surgiu muito rapidamente, assim. Então não sei explicar ao certo, mas assim, não pode se deixar de mencionar que por trás disso há toda uma técnica, né, um estudo, não é assim algo que surge do além. Então, para mim, principalmente, tem a questão da técnica envolvida, porque eu acho que é muito mais, no meu caso, estudar e aperfeiçoar uma técnica, exercitar uma técnica de composição, e daí eu sempre procurei fazer isso, assim. Até porque essas composições iniciais surgiram dentro da faculdade, como trabalhos da faculdade, né, como trabalhos de disciplinas da faculdade. Então foi muito pelo aperfeiçoamento, pelo exercício de uma técnica que surgiram peças. Mas outras coisas também tem e as influências, obviamente, né. Com o passar do tempo a gente ouve muita coisa e algumas coisas a gente escolhe dentro desse caldeirão de música que a gente ouve. A gente escolhe algumas pessoas, alguns marcos, né, da música para a gente tentar seguir adiante, né? Assim como o trabalho dele inspira e encanta músicos e ouvintes de diferentes lugares, Fernando também tem suas referências e inspirações no mundo da música. Tem uma frase muito interessante de um compositor uruguaio que eu ouvi uma vez na URGS, chamado Juan Pablo Schellenberg, um grande compositor de tango do Uruguai. Ele disse que depois de Bach, né, Johann Sebastian Bach, compositor do período barroco,
é muito difícil de compor uma fuga, né? Fuga é um estilo composicional, uma técnica composicional. É muito difícil compor uma fuga depois de Bach, porque vai ficar sempre igual a Bach, né? O Bach foi o cara que exacerbou ao máximo essa técnica de composição. E eu que gosto muito de Astor Piazzolla também, ele fez esse compositor uruguaio fez essa citação para exemplificar Astor Piazzolla, né, no caso do tango. É muito difícil compor tango hoje em dia que não saia parecido com Piazzolla, alguma coisa do Piazzolla, né? E esse trabalho desenvolvido por Fernando já o levou para fora do Brasil. Ele estudou e participou de eventos importantes da música e de acordeon em países europeus. Comecei em 2008 por uma sugestão familiar de um irmão meu que trabalha no meio da música, na verdade da tradição regional, né, dos CTGs. Então por essa influência comecei, mas já cresci ouvindo, porque eu venho dessa coisa do gaúcho, né, que nós todos pertencemos, do cavalo, que eu sou muito apaixonado também, que é uma segunda paixão para mim. E então cresci ouvindo música gaúcha e fui adentrando para o instrumento, para a gaita, né? Então tem o acordeon, a gaita, a sanfona, são termos que designam o mesmo instrumento, apenas são termos regionalizados, que a gente tem no sul do Brasil a gaita, a sanfona no sudeste e no nordeste, e acordeon é um termo mais universal. Em várias línguas é um nome muito semelhante. Desde então, o acordeon passou a ser então esse carro-chefe do meu trabalho, e tenho tido a graça de, nos últimos anos, ter tido algumas composições interpretadas por outros músicos de fora daqui, como na Ucrânia, onde começou essa intersecção de diálogos, né, de influências, confluências com o músico ucraniano, e depois foi expandindo. Tem nos últimos anos uma acordeonista da Croácia tem tocado minhas peças, outros da Polônia e Portugal também, e Holanda. Na Holanda já com uma tradição de orquestras de acordeon, e tive a felicidade de 2018 então ter ido para lá, para Roterdã, para assistir à interpretação deles de uma orquestra de lá, tocando 2 composições minhas e realizando um concerto, participando juntamente com eles. Olha, é uma coisa gratificante, né? A gente fica muito honrado e orgulhoso de tudo isso. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que impulsiona, né? Impulsiona o trabalho e projeta o trabalho. Então essa viagem para Roterdã, por exemplo, na Holanda, ela se deu graças a esse rapaz da Ucrânia chamado Sergei Neverov, que em 2016 começou a gravar minhas músicas no YouTube, né? E então o pessoal da Holanda, que já conhecia ele, assistiu e gostou, então foi por causa dele que o pessoal da Holanda me convidou, né? E convidou a mim e convidou a ele. Então a gente não se conhecia, só se conhecia no meio virtual, a gente se conheceu na Holanda, eu e esse ucraniano, fomos tocar juntos lá. E também sempre com os pés aqui, mas os olhos, os ouvidos e a cabeça no mundo, né? Então pela internet eu sempre acompanhei músicos de fora, artistas de fora, e sempre sonhei aquela coisa, né, de ter a oportunidade de conversar, de aprender e de estar mais perto toda essa tradição do instrumento lá na Europa. Então também saí para estudar fora durante um curto espaço de tempo, mas que foi muito importante, que foi na Bélgica, também em 2018,
para fazer alguns cursos de formação, de aperfeiçoamento no Conservatório Real de Mons, na Bélgica, com vários professores da Europa e da Rússia. E também pela França tive a oportunidade de atuar em 2 oportunidades, 2017 e 2018, tocando concertos em igrejas. Foi uma experiência fabulosa. Outro processo criativo do acordeonista diz respeito ao modo como ele se apresenta. A persona artística dele tem características bem singulares e que o representam bastante. Então, com o passar do tempo também eu fui mudando, você que me conhece já há tempo, né? Fui mudando o meu jeito de me apresentar, né? Fisicamente, estilisticamente. Então, hoje em dia eu já sou um pouco mais... As pessoas já me veem como alguém do tango, por exemplo, né? Embora eu não me ache assim tão conhecedor e que haja tanto tango no meu repertório. No meu repertório tem mais tango que são composições minhas e tal, e alguns tangos emblemáticos. Mas por essa questão de gostar muito de Piazzolla e sobretudo por eu gostar de um período histórico que me influencia bastante, né? Que é ali esse entre guerras, os anos 20, o final da Belle Époque, e toda também esse meu encantamento pela cultura da França e tudo mais, e é claro também outra coisa que eu gosto muito, que é a literatura. Então vários elementos dessa época foram aos poucos fazendo parte do meu jeito de ser, assim, com a roupa, com o chapéu, que é uma coisa também muito emblemática dessa época, né? Hoje em dia acho que poucos homens usam chapéu. Tudo isso são elementos que compõem esse estereótipo meu, né? E as cores, porque no começo eu tocava muito de preto, por influência dessa coisa da música de concerto, né? E com o passar do tempo eu quis mudar um pouco isso, assim, quebrar essas amarras, essas algemas, essas correntes. Então, para ser um pouco diferente, o pessoal gosta muito do preto porque é discreto, né? E eu queria não mais ser discreto. Mas no Rio Grande do Sul, a gaita ela está muito ligada à questão do homem, né? Do homem ser o gaiteiro, de tocar. Embora nós já tivemos e temos, felizmente, hoje, muitas mulheres tocando, né? Mas no passado era uma coisa muito de homem também. E daí existe muita seriedade, assim, uma coisa muito sisuda, eu acho, com o homem que toca gaita, né? Aquela coisa, a posição do macho, né? Da coisa do gauchão de bigode e tudo mais. E eu justamente quis quebrar isso com o tempo. Eu acho que eu tenho um toque mais delicado em comparação a outros músicos, um toque mais suave, algumas coisas. E daí eu quis deixar então essa minha aparência um pouco mais feminina, mas ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Então eu fui começando usando echarpes coloridas e floridas, e no começo isso chocava um pouco as pessoas, né? Gerava algumas piadas e tudo mais. Mas o barato é que, com o tempo, fui ganhando echarpes de pessoas do público. Mulheres me davam echarpes que achavam bacana um homem usando, né? Quebrava isso tudo. E hoje cheguei num processo, mas que no começo não foi algo que eu fui pensando, quero fazer isso, foi acontecendo, né? A música representa para mim isso, acho que a palavra é transformação, assim, transmutação também. E só faz bem, né? A arte como um todo, né? Ela
tão importante. Na pandemia a gente viu quantas pessoas consumiram arte, né? Seja o cinema, né? Os programas de televisão, as séries, a música, né? As pessoas ouvem muita música. Acho que desde 2008, então, quando eu comecei aqui na Fundarte, já passaram mais de 10 anos e toda a formação, a gente fica eu fico muito feliz e contente com o que vem acontecendo à medida do tempo, né? E isso dá ânimo para seguir.